Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite, a partir de agora a gente quer você aí, pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas suas plataformas, nas suas redes sociais, interaja também. Sua participação é bem bacana pelo nosso WhatsApp, 973350038, para você fazer perguntas para os nossos convidados de hoje. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Sexta-feira chegou e eu vou trazer aqui os nossos convidados. Hoje tem muita coisa bacana aqui para a gente falar: exposição, literatura, música, teatro. Então vamos, sem perder tempo aqui, apresentar a Andréa Moreira, administradora de empresas, palestrante, professora universitária e presidente do Grupo Iabá. Tudo bem, Andréa? Bem-vinda aqui com a gente. Tudo jóia, obrigada. Eu apresento também o Eugênio Lima, DJ, ator MC, diretor do espetáculo Exílio, integrante do coletivo Legítima Defesa. Como é que você está, Eugênio? Tudo bem, Mauro? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ângelo, Paulo e Andréia, prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença. Paulo Monteiro, ele é filósofo, professor de Escola de Negócios, consultor em desenvolvimento humano e organizacional, é autor do livro Antimanual Filosófico para pessoas inquietas com dogmas organizacionais. Como é que você está, Paulo Monteiro? Bem-vindo. Mauro, obrigado pelo convite. Colegas, prazer estar aqui com vocês. E também nesta bancada de hoje, do programa Gente que Fala de sexta-feira, Ângelo de Oliveira Miranda, letrólogo, escritor e professor especializado em educação inclusiva, é autor do livro Ficção Científica, Metáfora do Drama do Teatro Existencial Humano. Tudo bem, Ângelo? Tudo bom, Mauro? Prazer estar com você, obrigado pelo convite. Prazer também estar com vocês, colegas, aqui nesse programa de hoje. Vamos lá, nosso primeiro tema aqui desta sexta-feira com os nossos convidados e vamos tratar do seguinte. O mês de outubro, pessoal, começou com a exposição Mulheres que Transformam o Viver com Câncer de Mama na Ciência e na Sociedade, organizada pelo coletivo Pink. Essa iniciativa integra as ações do Outubro Rosa e destaca o impacto das figuras femininas que, ao longo da história, têm se dedicado à saúde, aos direitos e ao bem-estar de outras mulheres. O evento também promove atividades socioculturais, oficinas e debates. Como é que nasce essa proposta organizada pelo coletivo Pink, André? Bom, o Coletivo Pink é uma iniciativa que tem um propósito de levar informação de qualidade sobre câncer de mama e acolher as mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama metastático. Ao longo dos anos, ele vem vivenciando diferentes expectativas e ações por meio de exposições. Então, esse ano a gente está lá na CPTM, na estação Barra Funda da CPTM, até o próximo dia 14 de outubro, com uma exposição, que é essa que você citou o nome, Mulheres que Transformam o Viver com Câncer de Mama na Ciência e na Sociedade. É uma iniciativa em que a gente pensou em trazer a história das mulheres, desde Marie Curie, né, com a descoberta do elemento rádio, que dá base ao raio-x, à mamografia, e outras mulheres que fizeram e fazem a diferença para o diagnóstico, para o tratamento, para a qualidade de vida das mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente tem a Jane Cook, que é uma mulher negra dos anos de 1950, nos Estados Unidos, que começa, é uma das precursoras da quimioterapia. Você tem as líderes das organizações sociais que lutam pelos direitos, pelas políticas públicas que favorecem não só as mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama, mas todas as pessoas que recebem o diagnóstico de câncer de mama. E também as jornalistas, comunicadoras, pela habilidade que têm de traduzir temas tão áridos para a sociedade em diferentes níveis. Então, todos esses talentos são colocados ali a favor das mulheres que recebem o diagnóstico. E é uma exposição feita via Lei de Incentivo à Cultura, de uma forma estratégica também, e que faz toda a diferença na sociedade.
Então, são sempre mulheres que, ao longo de suas vidas, se dedicam a essa questão, né? De uma maneira ou outra, seja na medicina, seja no jornalismo, seja na ciência, enfim, todas com as suas contribuições e sempre com a presença de mulheres mesmo. O coletivo Pink eminentemente traz a visão, a força da feminina, né? Ao longo dos anos, ele nasce como uma iniciativa de uma indústria farmacêutica e, a partir do momento que ele recebe recursos incentivados, ele se expande em parceria também com as principais organizações sociais que trabalham na defesa dos direitos, das pessoas que vivem com câncer. Mas, em geral, por conta de ser uma ação de Outubro Rosa, ele, de fato, prioriza esse olhar para as mulheres. Mas este ano nós estamos falando dessa história, né, das mulheres que transformaram o viver com câncer, seja na ciência, seja nas organizações sociais. Mas cada ano a exposição tem um mote. O ano passado a gente trouxe também esse tema de valorização das mulheres. No ano anterior nós fizemos parceria com uma carreta e também fizemos no Largo da Batata um torso com 300 metros quadrados, onde nós levamos a informação sobre a importância da mamografia para as mulheres 40 a mais. E isso muito conectado com as políticas públicas, para que as mulheres tenham acesso no SUS para poder fazer esses exames. Então, é uma ação do Outubro Rosa, e o Outubro Rosa nasce nos anos de 1990 como uma ação de prevenção ao câncer de mama. E depois, à medida que ele vem se desenvolvendo, a gente também entende a importância de acolher as mulheres que receberam o diagnóstico e que hoje vivem com a metástase. Agora, a escolha do local para a exposição, a Estação Barra Funda da CPTM, tem tudo a ver com essa necessidade de ser um local de grande circulação de pessoas. Ali a gente tem o trem da CPTM, tem o metrô, tem o terminal de ônibus, e os ônibus que partem de São Paulo para as cidades, né? Tem a rodoviária da Barra Funda também. É um espaço providencial, né? Pensado nesse sentido. Sim, esse ano, cada ano a gente faz um lugar diferente, mas esse ano, sem dúvida alguma, estar na CPTM é você, de fato, democratizar o acesso à informação. Por dia, ali na estação, são 150 mil pessoas que circulam, então, num período de 15 dias, é muita gente recebendo a informação. Para além disso, a CPTM, como parceira, também disponibilizou informações nas TVs das 57 estações. Então, ou seja, a gente está pegando toda a população que circula nos trens. Aí a gente recebe muitas pessoas, então muitas pessoas acabam encostando ali para conhecer a exposição e acabam compartilhando suas histórias, ou elas mesmas estão vivendo a experiência do câncer, ou alguém da família. Então é um momento de acolhimento de fato. Somado a isso, por ser um projeto de apoio via Lei Federal de Incentivo à Cultura, ele foi patrocinado pela Pfizer, que é uma indústria farmacêutica, também a gente disponibiliza ações culturais. Então, teve, por exemplo, ontem teve uma cantora soprano fazendo um show no meio da CPTM. Então, isso acaba, quando a gente tem ali essa oportunidade, as pessoas se aproximam, apreciam o show, tomam acesso à informação. Depois nós estamos tendo também uma intervenção teatral com uma atriz que tem feito a representação de Marie Curie, e aí faz uma fala sobre a importância da ancestralidade das mulheres, porque na prática a gente está trazendo um olhar de Marie Curie e todas as mulheres que vieram depois dela se dedicando, colocando seus talentos a favor da qualidade de vida e da saúde das mulheres. Então você tem muita coisa ali que acontece na CPTM, e a gente levou também um avatar de inteligência artificial, onde as pessoas podem tocar e interagir com esse avatar que chama Pinker, e pode ter informação sobre os 5 tipos de câncer que são mais prevalentes na mulher. Então, esse é o tipo de coisa que muitas vezes as pessoas não têm informação, não sabem onde buscar informação, onde buscar diagnóstico, buscar o acesso, né, mesmo a consulta médica e tudo mais. Então, tudo isso ele traz de uma forma leve, artística, cultural, mas você engaja e você acolhe as pessoas, que acho que na CPTM fez todo sentido para esse mundo de pessoas que estão tendo oportunidade. Muita gente que passa por lá, o público feminino, evidentemente, diretamente impactado pela mensagem, e o público masculino também impactado pela mensagem, para ajudar a multiplicar, ajudar a replicar fora de lá, né? Indo para casa, enfim, para outros espaços.
Na verdade, a gente tem uma experiência com os homens que eles começam a perceber, quando eles têm acesso a esse tipo de informação, eles começam a perceber não só para a realidade das esposas, mães, familiares deles, mas também para as filhas. Então, eu estava numa situação ali e um homem disse, ele falou, olha, minha esposa faleceu de câncer de mama, mas eu nunca parei para perguntar para minha filha, que tem 30 e poucos anos, se ela já estava se cuidando porque, enfim, tem na cabeça dele e que ela também precisa se cuidar e precisa ter os seus exames em dias. Então, você leva a informação para os homens, porque, de fato, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, a família adoece. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. E também ter um olhar dos homens com relação à rede de apoio. Se um homem ele é acometido pelo câncer, muito provavelmente a mulher, as mulheres da família se aproximam e atuam como rede de apoio. Mas quando é o contrário, nem sempre. Quando é a mulher que adoece, existem índices de violência, de separação, de várias coisas que acontecem que os homens acabam se afastando das mulheres que estão vivendo a experiência. Então, uma exposição dessa, ela é para as mulheres, mas ela é para todos, porque leva informação para todo mundo e essa consciência da rede de apoio, da importância das pessoas estarem juntas. André, que outros nomes são homenageados que a gente pode falar na ciência, na medicina, no jornalismo, que estão na exposição? Bom, tem nomes, várias pessoas importantes, não vou me lembrar de todos, mas especificamente eu queria dizer sobre as líderes das associações de pacientes. Então, ali uma médica que está ali homenageada é a doutora Mayra Khalef, que é uma médica, ela é uma mastologista, e ela é presidente e fundadora da FEMAMA, que é a federação que trabalha com várias organizações que defendem os direitos das mulheres com câncer. A Luciana Holtz, que é presidente da Oncoguia, a Marlene Oliveira, que é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, a Leonia, que já foi presidente da AMUC, que é uma associação em Santa Catarina, e viveu por 24 anos com um câncer de mama metastático, faleceu recente, então uma homenageada querida. Você tem muitas mulheres que fazem a diferença ali, tem a Recomeçar, enfim, e as jornalistas também, que realmente conseguem traduzir essa letra do conteúdo para todos nós. E tem muitas mulheres que são acometidas pelo câncer e que são influenciadoras digitais, e são pessoas muito interessantes e que compartilham suas histórias diariamente. Posso citar a Jussara Dalmaural, que ela é do canal Supervivente, é uma pessoa super especial que conta, ela vive com câncer de mama já há 15 anos e de uma forma muito leve e alegre, ela compartilha essas experiências, sempre com uma mensagem de vida, né? E sabendo que o diagnóstico não é uma sentença de morte. A Roberta Vai Por Mim, né, do canal Vai Por Mim, tem a Carol Magalhães, então tem muita gente, são muitas mulheres, são 30 mulheres, né? Então eu estou sendo injusta aqui, não consegui citar o nome de todas, mas são 30 mulheres que se dedicam os seus talentos e colocam suas informações ali também. Então é bem legal, vale a pena visitar. Vamos dar o serviço aqui, Andréa. Então, exposição Mulheres que Transformam o Viver com Câncer de Mama na Ciência e na Sociedade, vai até domingo agora, né, dia 13, na estação Barra Funda da CPTM, Zona Oeste de São Paulo. Estação Barra Funda da CPTM, se for metrô, a estação Palmeiras Barra Funda, tem o terminal de ônibus ali integrado, tem a rodoviária da Barra Funda ali também integrada, das 4 da manhã às 11h30 da noite, que é o horário de funcionamento, né, de todo o transporte lá, né? É isso mesmo. E esse é gratuito, né, para quem está ali circulando dentro da estação. E tem muito, muito bate-papo também, tem nas redes sociais, quiser acessar o site, é exposiçãocoletivopink.com.br, também tem informações ali também à disposição nas redes sociais. E é isso, e usar a lei de incentivo, eu acho que uma coisa que a gente pode destacar também aqui é usar a lei de incentivo à cultura de forma estratégica, qualificada e realmente que leve informação e acesso à experiência cultural e artística para a sociedade. Acho que essa é uma tônica bem importante também. Muito bem, vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, por aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.
Vamos mudar o tema, conversar agora com o Ângelo Miranda sobre o seguinte: o livro Ficção Científica, Metáfora do Drama do Teatro Existencial Humano, que é de autoria dele, é uma jornada pelas histórias mais emblemáticas do gênero da ficção científica, explorando o que significa ser humano em cenários extraordinários. Vejam só, de Blade Runner, passando por O Senhor dos Anéis até Harry Potter, o livro é um convite para atravessar as fronteiras da imaginação, trazendo reflexões profundas sobre tecnologia, humanidade e o poder dos sonhos. Angelo, eu quero começar. Nossa, esse assunto é muito vasto. Eu quero conversar com você com aquilo que mais está afligindo aí nos últimos tempos, que é a questão da inteligência artificial, né? Vamos falar de Blade Runner, então? Com certeza. Assim, na verdade, esse livro ele veio de uma ideia, é, de uma conversa que eu tive com um amigo uma vez, e ele dizendo assim: Ângelo, eu não consigo assimilar essa coisa desses filmes de ficção científica que mostram universos diferentes, que mostram mundos diferentes, pessoas diferentes. Eu não consigo assimilar isso. E, na verdade, eu me dei conta de que ele não é o único. E aí, pensando nos gêneros, nos diferentes gêneros, não só de literatura, mas de cinema que nós temos, por exemplo, drama. Você tem dramas espetaculares, dramas que são de deixar qualquer um pensativo por dias. Mas o drama, ele mostra as realidades, as nossas realidades, de uma forma mais direta. Então, você vê qual é o sofrimento que a pessoa tem. A pessoa está sofrendo de uma doença que é familiar para a gente. Ou seja, é tudo muito mais direto. Já nos gêneros de ficção científica e fantasia, as pessoas assistem com aquele tom daquela aventura, daquela situação diferente, mas muitas vezes não percebem que por trás daquela história existem várias metáforas que representam não só o nosso mundo atual, mas muitas vezes o nosso mundo passado e colocam em perspectiva o nosso mundo atual numa perspectiva futura. Aonde aquilo pode vai dar? Como você falou, a inteligência artificial é uma das questões que, assim, várias das obras que eu abordei, elas entraram nesse aspecto, né? Não foi só Blade Runner, foi inteligência artificial, 2001, Odisseia no Espaço, né? E, assim, a ideia foi tratar essas obras de várias perspectivas diferentes, não só das metáforas que elas trazem, que elas representam, mas também das perspectivas filosóficas que elas trazem. É interessante o primeiro ponto que você trouxe no início da sua fala, é essa questão de que muita gente não entende a ficção científica, não consegue mergulhar de fato na história. Porque as coisas são inverossímeis, né? Então, tem gente que não consegue assimilar que aquilo tudo, claro, dentro da ficção, é uma realidade dentro de uma ficção, mas aquilo é inverossímil, né? Aquilo aparentemente é inverossímil, mas quando a gente vai mais fundo, a gente consegue perceber que tem, como a cebola, você tira uma camada, tem outra por baixo. Você tira aquela camada, tem outra por baixo. Então, por exemplo, Blade Runner questiona muito o que é ser humano. Será que ser humano diz respeito apenas a uma questão biológica, a você nascer como fruto de um pai e de uma mãe? Aí a gente tem referências, por exemplo, como O Homem Bicentenário, aquele filme com Robin Williams, né? Em que ele é um androide que começa, ele é como se fosse o mordomo de uma família, e com o passar do tempo ele vai evoluindo a ponto de querer ser reconhecido como humano. Ou seja, ele tem consciência de si mesmo, ele tem consciência de sua existência. Tem um termo para isso, a gente chama ciência, né? É você ter consciência de que você existe, de que você é alguém que existe, né? Então, o homem bicentenário também traz muito essa representação. E ele chega ao ponto de querer envelhecer e ter a experiência de morrer como todo ser humano. Em Blade Runner, a gente vivencia isso de uma outra forma, né? A gente tem quatro androides
que, na verdade, os androides de Blade Runner, eles são indiscerníveis, isso em relação ao filme, né? Eles são, não dá para discernir por um exame biológico, por um teste de sangue, se ele é humano ou se ele é artificial. No entanto, existe um teste para isso que eles chamam de, na verdade, que o objetivo é tentar ver se aquela pessoa tem empatia ou não. E ter empatia é uma característica humana. Só que, no final das contas, com alguns androides nem isso funciona. Ou seja, eles realmente não se diferem. E a gente vê, por exemplo, aquele personagem de Roy, ele, no final do filme, ele tem um momento que ele tenta matar o Deckard, e no final das contas ele também está chegando perto do fim da vida dele. Ele aí segura Deckard pela mão, puxa Deckard, bota em cima do prédio de volta. Ele aí faz um discursozinho rápido, muito bonito, e ele termina dizendo assim: todas essas histórias serão perdidas como lágrimas na chuva, hora de morrer. Aí ele baixa a cabeça, morre, uma pomba que ele estava na mão sai voando e Deckard fica sem entender. Quer dizer, ele naquele último momento, ele como androide, ele ainda conseguiu mais um passinho de evolução, mostrando que ele não era simplesmente uma coisa artificial que nós podemos tratar como coisa, né? Esses filmes todos, depois de tanto tempo, eles ainda provocam, né, impacto cultural? Eu acredito que sim. Até porque muitos desses filmes foram produzidos há muitos anos atrás e estão começando a fazer mais sentido para a gente agora. Como Hum. os filmes que falavam sobre inteligência artificial há 20 anos atrás, por exemplo. Se eu não me engano, o Inteligência Artificial de Spielberg foi do final dos anos 90, né? E só hoje a gente sabe que inteligência artificial é uma realidade. E a gente não sabe onde ela vai parar. Talvez esse seja o mais aflitivo dos temas atuais, a questão da inteligência artificial, que já estava em Blade Runner há tanto tempo, né? Blade Runner é dos anos 80, Sim. né? Inteligência artificial é do início dos anos 90. Que obras você... Porque eu destaquei aqui, que a gente fala... você tem Blade Runner, Senhor dos Anéis, Harry Potter, o que mais está presente lá? Rapaz, olha, uma coisa foi puxando o outro. Eu trabalhei nesse livro quase 60 obras, né? Eu trabalhei Blade Runner, Exterminador do Futuro, trabalhei O Homem Bicentenário, Inteligência Artificial. Tem uma série que ela tem origem nos anos 70, mas que foi refeita no início dos anos 2000. Battlestar Galactica, que também trata muito dessa questão de inteligência artificial, de humanidade, de o que é ser humano. Trabalhei com Fahrenheit 451, que, na verdade, ele é dos anos 50, se não me engano, o texto, né? E tem o filme que é dos anos 70, né? Trabalhei com Mad Max, trabalhei com toda a Uhum. série de Star Trek, trabalhei com 2001, Odisseia no Espaço. Enfim, uma coisa foi puxando outra. Eu acabei falando sobre vários filmes, na verdade, filmes, livros, porque alguns eu não vi filme, só li o livro, contrastando uns com os outros e buscando também referências de fora, né? Você tem muitas referências filosóficas, humanistas, ou o contrário, é, é, você também fala muito de pós-humanismo nos filmes de ficção científica, que é uma coisa que está começando a acontecer agora também, mas que nos filmes e nos livros já vinham sendo mostrados desde os anos 50. Muito bom. O livro Ficção Científica, Metáfora do Drama do Teatro Existencial Humano, do Ângelo de Oliveira Miranda, participando aqui com a gente, nas melhores livrarias, né, Ângelo? Na verdade, na Amazon Na Amazon. tem a versão para Kindle, que é o Uhum. aplicativo, Sim, e tem a versão versão física. impressa também. Legal. Vamos seguir programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, muita cultura por aqui. Hoje a gente tem exposição, falamos aqui com a Andrea, tem literatura, tem música, tem teatro.
Tudo pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar o seguinte agora, vamos acompanhar uma entrevista. Olha, a Kel Smith é uma artista brasileira que se tornou conhecida por compor e por interpretar Era Uma Vez. Quem é que não se lembra daquela canção que diz que um joelho ralado dói mais, ou melhor, dói bem menos do que um coração partido, né? E que foi lançada em 2017. A gente não se cansa de ouvir até hoje, são 7 anos já dessa composição. E esse clipe, Era Uma Vez, vejam só, no YouTube já ultrapassou 425 milhões de visualizações. Um sucesso impulsionado pela força da novela Poliana Moça, também do SBT, da qual a música foi tema. A equipe do programa Gente que Fala esteve num show recente da cantora Kel Smith e o jornalista Ricardo Godoy bateu um papo com ela, bem descontraído. Vamos acompanhar? Já já a gente volta. Participamos de um show agora incrível, de uma cantora que, além de cantar bem, que aí já é chovendo molhado, tem uma história linda de música. Eu queria falar com ela. Kel Smith, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. Isso, olha, é um prazer nosso ter uma voz que não é mais uma bela voz, mas é uma voz que lutou para ter essa bela voz, é isso? É verdade. Minha história começou muito cedo, né? O meu pai encontrou uma vitrola no lixo, uma Polivox, levou para casa, consertou e me deu junto com o Falso Brilhante da Elis. E aí não teve como. Referência Elis, não é? Me atravessou, mudou a minha vida. Ela foi o meu primeiro amor. E a Elis foi a minha porta de entrada para a música brasileira. Através dela, olhando a ficha técnica, conhecendo os compositores e cada vez mais absorvendo essas camadas de música brasileira. Enfim, eu sou uma das pessoas assim mais apaixonadas, com certeza, pelo que é nosso, pela nossa música. Como surgiu Era Uma Vez? Era Uma Vez surgiu da vontade de falar sobre saudade. E quando eu conversava com as pessoas e perguntava do que elas sentiam saudade, de algum jeito todo mundo ia para a infância. E eu falei, bom, essa é uma saudade de todos nós, né? E aí resolvi compor. A letra diz sobre o joelho machucado dói bem menos, né? O que tem essa conotação para você, que tem uma história forte com a música, depois para entrar no mercado e viver de música e ter essa paixão viva, mantendo essa paixão viva, tem alguma relação essa letra em relação à tua história? Ah, com certeza. Eu acho que um pouquinho da história de todo mundo, né? Crescer dói tanto. E todo mundo, quando é criança, quer tanto crescer. E quando a gente percebe que realmente um coração partido dói muito mais do que um joelho ralado, é que a gente percebe que a gente precisa superar essa dor, né? Crescer não só por fora, mas por dentro também. Essa música foi um presente para mim, assim, acima de tudo, né? Ela me tocou antes de tocar vocês. E eu tenho certeza que ela nos representa. Com certeza. Essa banda incrível também, parabenizo a cada um dos músicos, que a gente percebe na voz e no olhar, não só o cantar físico, mas o do coração, né? Eu tenho a oportunidade de tocar com quem eu amo, assim, são músicos incríveis, os melhores do nosso país, representantes da nossa música. E a intenção é trazer sempre o melhor para vocês, né? Porque representar a música brasileira é uma responsabilidade muito grande. E sem eles não tem show. Então, Bené BX, Edson Guidetti, Marco da Costa, Maestro Bruno Alves, toda a minha equipe, a equipe local, que fez tudo acontecer de um jeito tão bonito. Sem eles não seria possível. E para o pessoal em casa encontrar você nas redes sociais, nos próximos shows, como que a gente consegue te encontrar? Vocês me encontram na rede social preferida de vocês, Kel Smith. KELLSMITH. Kel Smith. Obrigado pelo dia, viu? Sucesso e descanso para você. Mauro, continua daí. Ricardo Godoy, nessa entrevista com a cantora e compositora Kel Smith, com tanto sucesso que ela fez com Era Uma Vez e outras canções. Quero repercutir isso aqui. DJ Eugênio Lima, um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. O que você acha? Olha, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Mas a dimensão da saudade, né, ela tem a saudade de muita. Às vezes a gente tem saudade de um tempo que a gente nem viveu. Eu tenho saudade de ter tempo do futuro, por exemplo. Eu tenho saudade de um tempo futuro, não de um tempo passado, necessariamente. Mas é isso, né? Né? Eu não quero adentrar tanto no conteúdo filosófico, né? De uma ideia tão universalista que possa abarcar todos os seres humanos vivos nesse momento, mas sem afeto não tem como construir existência, né? Sem ser afetado pela existência, não tem como construir existência. Então, nesse sentido, um coração partido é um negócio muito gigante, né? Sim, mas agora todo mundo ficou curioso. Como é que é a saudade de um tempo que não se viveu ainda, a saudade do futuro? Ó, eu tenho um filósofo africano que chama Achille Mbembe, e ele fala que assim, que uma das maiores dificuldades da nossa época, uma época que a forma, o neoliberalismo tomou conta de todas as ações humanas, ou seja, qualquer coisa no mundo pode ter valor de mercado, foram só subtraídos duas matérias-primas da nossa existência: o tempo, que cada vez fica mais curto, e o futuro. Então, eu tenho saudade de tempo de futuro, porque hoje o futuro parece que não carrega promessas. Mesmo quando a gente quer conscientizar, a gente fala vou dar um exemplo muito comum, né? Como a gente está falando da inteligência artificial, a gente pode falar da crise climática. Todo mundo está vendo a crise climática. Isso é uma realidade. Ninguém mais pode dizer que ela não existe. Então, o que nos estão retirando não é o tempo presente, é o tempo futuro. É a ideia de que o futuro será bem pior do que o agora. Então eu tenho saudade do tempo que eu podia sonhar que o futuro podia ser muito melhor do que o presente. Podia ser que o melhor realmente ainda está por vir, entendeu? Que o envelhecimento, né? Isso até o Shakespeare sabia disso, né? Qual que é o problema do Rei Lear? Ele ficou velho antes de ficar sábio, né? O envelhecimento não é exatamente o problema. O envelhecimento com a ignorância, você fica velho, mas não se torna sábio. Então eu tenho saudade de ter possibilidades de futuros múltiplos. Paulo Monteiro, um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido? Eu concordo. Eu acho que a dor da alma é uma dor mais profunda, né? A gente não consegue definir sofrimento, fisiologicamente falando, mas eu acho que a psique, ela é mais profunda. Tem outro tipo de impacto quando a gente tem qualquer tipo de dor, né? Não é só essa dor do se sentir abandonado afetivamente, mas qualquer outro tipo de dor psicológica ou da alma, eu acredito que impacta mais do que uma dor física. Você tem saudade de quê? Eu tenho saudade, eu me identifiquei com o que o Eugênio falou, eu tenho saudade de tempo, eu tenho saudade de tempo, do tempo saudavelmente ocioso, né? O ócio dos gregos, né? Da sabedoria, da contemplação. Eu tenho saudade disso. Eu acho que a gente acaba caindo nessa roda viva e que vai levando a gente, né? A agenda acaba dominando as nossas vidas, então a gente vai de ação em ação e às vezes a gente se pergunta: o que eu estou fazendo, né? É. Eu tenho saudades daqueles tempos em que se dizia que o Brasil era o país do futuro. O futuro chegou, mas as coisas não estão do jeito que a gente pensava que estariam, que deveriam estar, né? André Moreira, sem saudade de quê? E um joelho ralado dói bem menos que um coração partido? Sempre, né? Mas eu discordo um pouco de vocês. Eu tô com 50 anos e eu tenho olhado o futuro com tanto entusiasmo, todas essas loucuras que muitas vezes nos assustam, né, com a inteligência artificial e tudo mais, as questões climáticas, mas eu tenho olhado com muito entusiasmo para os meus próximos 20 ou 30 anos, né? E lógico que pode se estender, mas pelo menos esse período. Então, eu tenho saudade das pessoas que tinham esse otimismo, porque antigamente as pessoas tinham um otimismo maior, de fato, pela vida e tudo mais. E hoje, às vezes, a gente não tem, exatamente porque estamos num turbilhão. Mas eu tenho me percebido com muito otimismo para viver, no, assim, e mesmo com esses desafios, para vencer esses desafios, sabe?
Então, eu acho Sim. que esse é um pouco do meu olhar. Seu olhar, Ângelo, você tem saudade do quê? Eu sinto saudades de quando a gente tinha tempo para brincar, de quando a gente tinha tempo para não se preocupar com os perigos que nós temos hoje em dia, né? A gente sai na rua com medo de ser assaltado, a gente pega um carro, a gente corre o risco de sofrer um acidente, muita gente doida por aí, mas mesmo assim eu ainda sou um pouco otimista, eu acho que as coisas vão melhorar. Até porque você ser otimista ou ser pessimista, você não tem prova de que nada ruim ou nada de bom vai acontecer. Então é melhor ser otimista, porque pelo menos você produz aquela energia mais positiva, aquela energia mais, enfim, de levar para um caminho bom, né? Então eu espero sim que a gente pode ter um futuro melhor. Vamos seguir o programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, nossa edição de sexta-feira, rádio de todos os dias, a 365, a sua rádio de todos os dias, nessa nossa edição de sexta-feira. Estamos também pelas nossas redes sociais, YouTube e as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Agora vamos falar sobre o coletivo Legítima Defesa, que estreia o espetáculo Exílio, abordando a ideia de que negritude é construir outros futuros. O trabalho é uma transcrição do período de exílio vivido pelo poeta Abdias Nascimento e a sua relação com o dramaturgo Augusto Boal. O coletivo Legítima Defesa usou para a construção dessa peça, desse espetáculo, vários materiais de pesquisa do acervo do Teatro Experimental do Negro. E a direção da peça é do Eugênio Lima, que está aqui com a gente. Eugênio, como é que nasce a proposta do Exílio? O exílio ele nasce com dois vetores. Uma, nessa formulação, que é a negritude e a possibilidade de construir futuros. E eu, imbuído, né, da nossa conversa aqui, para mim não basta ser otimista, é preciso criar uma ação que possibilite que outras pessoas, como nós, ou outras pessoas que hoje não têm direito à existência, possam existir. Então, e eu acho que aí a fabulação é um caminho muito importante. Ela é muito importante. A arte é um fundamento, porque ela pode desconstruir o imaginário. Eu sempre falo que a distopia é a última memória do projeto colonial. Ela é tão colonial que ela vai colonizar outros planetas, né? Ele deixou esse planeta aqui e vai colonizar outros. Então o exílio ele vem desse lugar, desse primeiro de tentar recuperar o tempo, né? Que a crítica do presente abra portas para uma política do futuro. Então é uma prática, né? Só que o exílio ele tem um subtítulo, Notas de um mal-estar que não passa. E qual é esse mal-estar que não passa? No nosso caso, são todas as hierarquias que constroem uma humanidade assimétrica. O racismo, o sexismo, o classismo, o etarismo, o capacitismo, mas principalmente a hierarquia racializada na sociedade brasileira. E aí a história do Abdias Nascimento, que é fundador do Teatro Experimental do Negro, que no dia 13 de outubro desse ano, ou seja, logo mais, vai completar 80 anos da sua fundação, né? E que estreou a sua primeira peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, uma adaptação do Imperador Jones, do Eugênio O'Neill. No mesmo teatro Municipal do Rio de Janeiro, que proibiu o Pixinguinha, na sua própria homenagem, a entrar pela porta da frente, na homenagem que ele era homenageado, ele coloca um grupo todo negro, com atores, atrizes, figurinistas, tudo, com uma música da Orquestra Afro-Brasileira do maestro Abigail Moura, com Ruth de Souza no elenco, entendeu? Com Agnaldo Camargo, logo depois teria Léa Garcia. Então, esse fato fundador, ele é um dos fundantes do teatro moderno brasileiro e é pouco estudado. E aí tem a relação com um jovem dramaturgo, naquela época tinha menos de quase 20 anos, que é o Augusto Boal, que é uma das maiores referências do teatro brasileiro. Mas pouca gente sabe que o Boal começa como dramaturgo a pedido do Abdias.
e que Sábato Magaldi, Nelson Rodrigues, Abdias Nascimento e Boal conversavam entre si muito. Então tem toda uma historiografia que passa por essa memória. O que a gente fez? É como se a gente estivesse cavucando os arquivos. Então a gente é um grupo que foi para dentro dos arquivos, sejam eles filmes, sejam eles livros, recorte de jornal, tudo, e a gente vai tentar, dessa história, trazer essa memória da ancestralidade presente. Para mim, a ancestralidade, eu acho que para a população negra, de uma maneira geral, de novo, sem querer universalizar, a ancestralidade não é algo do passado, ela é contemporânea. Então, é muito contemporâneo isso. Só que, por outro lado, como também não é só, né, no sentido lúdico, poético, existem mazelas também no mundo. E as mesmas chagas que puderam impedir, por exemplo, a Nina Simone de ser pianista clássica, continuam existindo no país. Então, a minha luta também continua. Só que o que eu preciso atualizar é contra o quê? Que a luta continua é um fato, mas é contra o quê que a gente está lutando? Uhum. Qual que é o objetivo dessa história? E o objetivo é a libertação. O objetivo é a emancipação, para que a gente possa ser pleno. Então, o exílio ele é um pouco essa trajetória e a gente utiliza os samples dramatúrgicos de várias peças, de vários recortes, vários arquivos diferenciados, e a gente estreia agora, né, no dia 18 de outubro. Você é um pesquisador, né, Eugênio, da ancestralidade negra, né? Como é que o coletivo Legítima Defesa se apropria do seu conhecimento, do seu trabalho de pesquisa para a elaboração do exílio? Então, a gente tem um procedimento muito, muito caro ao coletivo, que é a ideia de performatizar textos teóricos. A gente tem esse afã. Então, no nosso legado, tem sempre a ideia. E, claro, né, o nosso foco são pensadores afrodiaspóricos. Então, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, Aimé Césaire, tipo Leopoldo Senghor, e uma série de outros pensadores e pensadoras, Angela Davis, os Black Panthers, no Clóvis Moura. Tem um cabedal de como essa inteligência que era ligada a um povo, ela pode atravessar os tempos. Porque, de fato, né, tem uma coisa concreta, o racismo continua existindo, e ele não surgiu quando eu nasci. Então, é mais plausível que outras pessoas que viveram em outras épocas, que tiveram que enfrentar e construir poética a despeito disso, Maya Angelou, minha própria mãe, que é poeta, Maurinete Lima, que Deus a tenha, como é que elas enfrentaram, como é que essas gerações enfrentaram esse dilema e conseguiram construir poesia? Tem uma frase muito bonita da Maya Angelou, que eu gosto muito, que é assim, nós somos os sonhos e as esperanças dos escravos. Então, a gente foi sonhado. Nós fomos sonhados por pessoas que estavam em condições muito difíceis de vida, muito subtraídas da sua condição de humano. Pensa nisso, né? A escravização é a redução de uma pessoa a uma coisa. Isso durou durante muito tempo. E o Brasil tem um legado nefasto nessa história, né? Porque foram 400 anos de escravidão e a gente recebeu praticamente 40% do tráfico de escravizados no mundo. O Cais do Valongo é o maior porto de pessoas escravizadas da história da humanidade. Passaram lá mais de 1.200.000 pessoas em 70 anos. E é aqui no Rio de Janeiro, logo, né, logo ali. Então, é o maior cemitério das Américas, né? Então, como é que você pode pensar num legado tão complicado, tão duro, sem poesia? É impossível. É impossível pensar nisso sem você ter a poética como um fundamento, entendeu? Então, por isso a pesquisa. Bom, vamos lá para o serviço. O Espetáculo Exílio, uma idealização do coletivo Legítima Defesa, cujo diretor é o Eugênio Lima, que explicou aqui tudo para a gente. Estreia, então, dia 18 de outubro, na próxima sexta-feira, né? Hoje é dia 11, na próxima sexta-feira, vai até dia 10 de novembro, de quinta a sábado às 8 da noite, domingo às 6 da tarde, Sesc 14 bis, não é isso? Mesmo. Sesc 14 bis, ali próximo do Bexiga. A gente vai ser um prazer receber todo mundo, inclusive os nossos colegas aqui. Se quiserem assistir a peça, será um prazer recebê-los. E muito obrigado pelo espaço, Mauro.
e eu espero que eu desejo para todo mundo que essa temporada seja exitosa, que a gente possa entrar em contato com essas duas figuras e todas as outras coisas que aconteceram nesses 80 anos do TEM. Muito bom, parabéns, muito bacana. Vamos seguir aqui o próximo assunto do programa Gente que Fala de hoje. No livro Antimanual Filosófico para Pessoas Inquietas com Dogmas Organizacionais, o autor Paulo Monteiro está aqui com a gente, repensa o universo corporativo e seus dogmas a partir da visão de grandes pensadores. No mundo tomado pela racionalidade excessiva, que se justifica diante da urgência por soluções para os desafios diários, o Paulo Monteiro propõe uma guinada na direção contrária. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu fui lá na Amazon para ver a descrição do seu livro e tem uma pergunta lá, né? Eu vou te fazer aqui, né? Por que escrever um livro que convida os principais filósofos para fazer provocações ao universo organizacional? Mauro, esse livro é um pouco o reflexo da minha trajetória, né? Eu sou graduado em comunicação, comecei trabalhando em comunicação, em marketing, principalmente. Depois eu tive uma mudança de carreira e fui trabalhar com educação, né? E aí saí do país e uma das formações complementares foi filosofia. E aí mudou a minha maneira de pensar, né? A filosofia ela meio que bagunça saudavelmente a tua cabeça. Então, de volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar em empresas, em consultoria voltada para carreira e formação de lideranças, né? Então, e aí eu comecei a me dar conta que esse mundo do neoliberalismo, né, como foi falado aqui, do mundo do capitalismo radical, é um mundo superficial, que busca soluções rápidas e muitas vezes sem fundamentação, sem profundidade, sem pensamento crítico. E aí veio essa inquietação, né? Eu falei, como eu estou vivenciando em várias empresas essa superficialidade, esse desejo de soluções rápidas, inclusive para problemas mais complexos, eu falei, bom, como é que eu posso fazer algum tipo de provocação nessa linha? Aí eu recorri à sabedoria atemporal dos filósofos, né? Não como resposta, eu acho que aí que está uma proposta talvez um pouco mais original do livro, né? Não como oráculos, né? Como tem muitos livros, faça isso e obterás o sucesso definitivo que sempre buscaste. Então, por isso que eu escrevi, por isso que o título é Antimanual Filosófico. Eu acho que o mundo está cheio de manual, acho que a gente está se afogando em manuais e as nossas questões adaptativas elas estão muito estagnadas ainda, né? As grandes questões do mundo e das empresas e do trabalho, elas ainda estão estagnadas. A gente não está sabendo muito como enfrentá-las. Se você pega uma curva de geração de dinheiro, de reservas de receita, é uma curva exponencial. Mas se você pensa numa curva de nível de consciência, talvez seja uma curva contrária quase, né? Então, não está sendo proporcional a geração de riqueza financeira com elevação humana. Então, é isso que o livro tenta fazer. O livro busca trazer perguntas, para a gente dar uma chacoalhada e buscar a jornada filosófica para buscar novas respostas, né? Essa é a ideia. Agora, nessa chacoalhada no seu trabalho diário, que, claro, levou à elaboração do livro, no seu trabalho diário de palestra, de consultoria, enfim, no mundo corporativo, quando você usa os principais filósofos, né, que, como você falou, né, bagunçam a cabeça da gente, tiram a gente da zona de conforto, né, e faz o pensamento crítico aparecer, né? Como é que as empresas reagem? Falam, você está louco, Paulo? Não tem nada a ver com o que você está falando? Como é que é essa reação? Porque aí vem a necessidade de equilibrar a provocação saudável com um saudável pragmatismo, né? Não, seria de pouco valor agregado para a empresa eu chegar e bagunçar e não tentar rearrumar, né? Então, a ideia é buscar um pensamento mais crítico, mais profundo, mas também buscando um objetivo. Então, eu trabalho muito com alinhamento de equipes, por exemplo, né? Então, ajudá-los a trabalhar melhor como time.
mas eu uso muito a filosofia nos meus trabalhos, né? Mas, de novo, uma filosofia aplicada, porque, infelizmente, isso está também no livro, na introdução, a filosofia acabou tendo um selo de viajandão, né? Tipo, não filosofa, né? Mas todas as ciências humanas vêm da filosofia, todas. A política, a lógica, a física, a matemática. Então, assim, é um pensamento muito da revolução científica, né? Esse cartesianismo pragmático que fala, não, isso aqui é uma viagem. Então, a tua pergunta é muito boa. Agora, claro, as empresas que querem soluções super rápidas e para ontem e Aí, sem aprofundar, talvez não vejam valor no meu trabalho. Então, assim, eu busco também empresas que possam querer processos mais transformadores, mais profundos, né? E mais perenes por causa disso. Então, eu não sou um junk food, né? Digamos assim, eu não sou fast track, né? e Nesse sentido. essa sua filosofia para a virada de mesa, enfim, para buscar essa transformação no corporativo, vale para qualquer ramo de atividade? Sim, cada capítulo eu trago um filósofo principal e uma questão. Então, por exemplo, a obsessão por resultados por qualquer preço. Esse é tecnologia, né? O Ângelo tocou nesse tema, né? A ética, a energia masculina e feminina, né? Também com o que a Andrea trouxe, eu fiquei refletindo aqui, esse equilíbrio dessas energias, não só do gênero, né? Então, cada capítulo, a capacidade de dialogar, cada capítulo eu trago um filósofo para fazer essa provocação e, claramente, trago também uma visão. Assim, aonde que eu acho que a gente tem que desconstruir alguns dogmas. Então, é isso. O livro vai nessa linha, entendeu? Bom, então vamos lá. Livro Anti-Manual Filosófico para Pessoas Inquietas com Dogmas Organizacionais, do Paulo Monteiro. Está na Amazon e onde mais, Paulo? Mas, quem preferir comprar em lojas físicas, ele está em muitas das redes né, de livraria física, mas a Amazon, quem quer uma coisa mais rápida, talvez, está na Amazon também em livro físico e em Kindle, né? Então, botando o título lá, vai aparecer. Eu percebi que é o único livro com esse título, então vai ser mais rápido encontrar. Olha, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir muita rapidez, brevidade para vocês nas respostas, porque a gente só tem 5 minutos para encerrar, então, para a gente conseguir cumprir aqui com todos. Paulo, você está com a palavra, eu vou com você, então. Olha, o Jaime está com a gente, todos os dias participando. Grande Jaime, valeu. Mais uma pergunta aqui que ele formula. O regime capitalista vivido no Brasil permite um desenvolvimento humano pleno? Isso é um programa inteiro, né? Mas você Essa vai é o ter algum... desafio responder em 1 minuto. Eu acho que ele limita, ele limita. Eu acho que a maioria das organizações ainda funcionam a partir dos acionistas, né? A maioria, ou seja, eu acho que a gente tem um grande desafio para humanizar as empresas como foram estruturadas no Brasil, sem dúvida. André, a pergunta do Jaime também, ele quer saber da estimativa anual, né? Ele está perguntando estimativa anual de número de mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Quase 240 mil pessoas, quase 240 mil mulheres com risco de receber o diagnóstico ao longo desse ano 2024, 2025. É muita gente, acho que tem muitos desafios de fato. Primeiro, para você levar as mulheres a fazerem o rastreio, né, que é a mamografia, e depois acessarem ao tratamento. Então, tem muita gente, tem fatores de prevenção, mas tem fatores biológicos mesmo da mudança do corpo. Ângelo, o Jaime também te pergunta: a educação inclusiva pode também formar uma mente política? Eu Quer que eu acho refaça? muito difícil a gente conseguir inclusão, porque, na verdade, a educação inclusiva é só um aspecto da inclusão como um todo, que vale para todos os campos na sociedade. E é muito difícil a gente conseguir educação inclusiva, mas não só educação inclusiva. É muito difícil a gente conseguir inclusividade sem desenvolver uma mentalidade política. Até porque duas coisas que eu considero que deveriam estar tão consolidadas
nas nossas mentes que a gente nem precisasse falar sobre elas. Uma é inclusividade, a outra é direitos humanos, né? Então não dá para você ter nenhuma dessas duas coisas sem você ter uma ação política que eduque e que leve as pessoas a internalizarem essa forma de tratar o mundo, de tratar quem está ao nosso redor, de cuidar dos outros, automaticamente, sem que a gente precise achar que isso é inclusivo ou que isso é um direito humano, entendeu? Sim. O Jaime, o Eugênio, o Jaime também, mais uma pergunta para você. O nome exílio foi fruto de experiência pessoal? Não, não e sim. Eu vou responder isso com uma frase do próprio Abdias. O Abdias falava que toda pessoa negra toda pessoa negra do mundo é um autoexilado, porque ele foi apartado da África pelo tráfico de pessoas escravizadas. Então, ele se considerava que estava num autoexílio. Então, o período do exílio dele não foi uma coisa diferente, foi só o autoexílio em outro lugar do planeta. Então, ele falava, né? É quase como se ele estivesse dizendo: eu sou um exilado estrutural. Então, o exílio é esse apartar, né, desse pertencimento, né? Como é viver num país que você nasceu, que você tem toda a relação, mas você é discriminado no próprio país. Como é que é pensar nisso, né? Que Sim. você ama esse país e ao mesmo tempo ele te rejeita, né? Né? Eu consigo mais 15 segundos para você, Eugênio, com a pergunta da Sara. Qual a importância dos coletivos para o cenário cultural? E a gente encerra. Bem Ó, os rapidinho. coletivos, eu não acredito em nada que não seja feito de maneira coletiva. A sabedoria é coletiva, a construção humana é coletiva. Nós só estamos vivos nesse momento porque um dia pensamos num projeto coletivo. E aí eu acho que é isso que a gente precisa voltar a lembrar, que a gente coletivo é mais forte e a gente coletivo a gente pode mudar as coisas, inclusive a nossa própria existência. Muito bom, gente. Ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Sexta-feira, encerramos muito bem essa semana com a Andréa Moreira, administradora de empresas, palestrante, professora universitária e presidente do grupo Iabá. O Eugênio Lima, DJ, ator, MC, diretor do espetáculo Exílio, ele é integrante do coletivo Legítima Defesa. Paulo Monteiro, filósofo, professor de Escola de Negócios, consultor em desenvolvimento humano e organizacional, é autor do livro Antimanual Filosófico para pessoas inquietas com dogmas organizacionais. E Ângelo de Oliveira Miranda, letrólogo, escritor, professor especializado em educação inclusiva, autor do livro Ficção Científica, Metáfora do Drama do Teatro Existencial Humano. Gente, muito obrigado pela presença de cada um. Nossa conversa aqui foi sensacional. Parabéns para todos. Voltem em breve aqui para novas participações. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, não. A nossa diretora de produção, Zenilda Salvato. Nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha. E do outro lado, você espectador, você internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um bom final de semana para todo mundo, com muita cultura, muita educação, muito lazer. Saúde a todos, a gente se vê na segunda. Tchau, até lá.